Seguinte, ele faz uma separação entre o circuito de alimentação e o circuito de carga. Isso vai garantir algumas proteções, tanto para o circuito de alimentação, quanto o circuito de controle para a carga. Se eu tiver um PLC, eu vou estar utilizando isso. Se eu tiver um Arduino, eu vou estar utilizando isso. Quando eu quiser ligar uma carga que tenha bobina, por exemplo, um motor, um contator. Esse relé, ele é da Metaltex. Catálogo e as informações técnicas dele vão estar na descrição aí. E esse aqui ele é para funcionamento de 24 volts, corrente contínua ou corrente alternada. Ele funciona nas duas correntes. E aí ele tem um relézinho, um contato NAO, que é normalmente aberto ou fechado. Então ele tem um comum e dois contatos, um aberto e um fechado. Ele tem aqui os contatos de alimentação. Então, quando eu alimento essas bobinas aqui com 24 volts, ele vai fechar esses contatos aqui. E esses contatos eles podem estar ligados não só em corrente contínua como corrente alternada, como qualquer tensão. Isso aqui pode ser um circuito separado da minha alimentação. Não necessariamente eu estou falando da mesma alimentação. Tem um LED indicativo, ok, que mostra quando ele está acionado e quando ele está desacionado. E basicamente a utilização desse relé é isso, ele faz essa separação aí do circuito de carga para o circuito de alimentação e controle. Então ele é muito usado entre PLC e carga, entre Arduino e carga, certos tipos de carga, funcionando com alimentação de A1 e A2, vou estar mostrando para vocês aqui. Então ali basicamente eu tenho uma fonte aqui, tá com 12 volts ali, tenho meus cabos de prova aqui, vou mostrar para vocês aqui no multímetro, esses 12 volts, tem lá 12,17 volts. Vou ajustar a minha fonte para 24 volts, que é a alimentação do meu relé. Vamos lá fazer o teste com o multímetro aqui, ver se tem 24 volts. Vou aumentar aqui minha escala, Então tá lá 24,2 volts. Isso aqui, quando eu alimento a minha bobina, deixa eu colocar ele aqui. Vou deixar esse cabo aqui separado, para a gente ver aqui, Vou mostrar para vocês a continuidade, como que está aqui nos contatos do meu relé, ok? Nos contatos do meu relé, eu tenho aqui, normalmente fechado, entre 11 e 12, e entre 11 e 14, normalmente aberto. E esses contatos se invertem no momento que eu energizo aqui o meu relé. Você pode ver ali que o LED acionou, quando eu encosto. Ok? E aí ele faz uma inversão. Agora quem está fechado aqui no nosso multímetro é 11. Vamos lá, nosso multímetro 11. Opa. Onze e 14. Se eu desacoplar aqui, ele para de funcionar. Então ele inverte os contatos aqui, Ok? Então esse relé, pessoal, ele vai ter esse funcionamento, ele faz essa separação. Eu vou ter uma fonte de alimentação 24 volts e aí eu posso ligar aqui qualquer tipo de carga, até cargas 220 volts, ligar a bobina de um contator 220, eu posso fazer aqui por esses contatos desse relé. E isso garante uma separação. Se eu estiver falando do mesmo circuito, se eu estiver alimentando a minha carga pela mesma fonte de 24 volts, por exemplo, que é o caso desse relé, eu vou ter uma separação. Vou garantir que não volte nenhum ruído para a minha fonte ou para o meu sistema de comando e eu não vou ter nenhum tipo de sobrecorrente voltando para minha fonte ou o meu circuito de controle, um PLC, um Arduino. Então esse relé ele é extremamente importante para acoplar cargas separados da sua fonte, separados dos seus elementos de controle, ok? Então esse é o relé acoplador aí, trazendo para vocês aí um equipamento da Metaltex e é um excelente componente que deve ser amplamente usado aí nas ligações entre carga, principalmente cargas de bobina, com circuito de alimentação e controle. Antes da gente ir para a lousa ali, fazer o nosso projeto, o nosso diagrama de forma passo a passo, certo? A gente precisa entender primeiro como que funciona o nosso motor para que a gente chegue ali no projeto sabendo o que tem que fazer.
Porque para a gente montar um projeto, a gente tem que entender o nosso sistema, como que ele funciona primeiro, né? Então eu quero te mostrar uma característica do motor, que é como que eu faço para poder inverter a rotação aqui no eixo do motor, né? O que eu preciso fazer no motor para que essa inversão aconteça? E sabendo disso, aí sim a gente vai pegar esses conceitos que a gente está vendo aqui e aplicando ali no nosso projeto, beleza? Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar isso para você. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui no fechamento do motor em si, beleza? Eu já deixei fechado esse motor aqui para um fechamento em triângulo, porque a rede que eu vou utilizar trifásica aqui do nosso laboratório é uma rede trifásica em 220. Então eu fechei o nosso motor aqui em triângulo, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou alimentar nosso motor com a rede trifásica, ó, eu estou aqui com nossos cabos, tá desligada a energia aqui, tá bom? Então, ó, eu só vou alimentar com a nossa rede trifásica aqui, ó. Estou alimentando cada terminal do motor com uma das fases. E agora, dessa forma, o que eu tenho? Ó, eu tenho as fases chegando aqui nessa sequência, certo? Vermelha, preta e branca, ok? Decora essa ordem aqui, ó, vermelha, preta e branca, ok? E agora, vamos ligar o motor e ver o que vai acontecer aqui no eixo do motor com essa sequência aqui de fases, né? Vermelho, preto e branco. Então, ó, eu vou virar aqui para vocês e vou ligar o nosso motor para você acompanhar o que vai acontecer, qual que vai ser o sentido de giro aqui no eixo do nosso motor. Vou ligar. Desligando. Perceba o sentido de rotação, sentido horário, né? Para esse sentido aqui, ó. Beleza? Vou ligar novamente só para a gente confirmar. Desligando. Sentido horário, beleza? Então, nessa sequência aqui, vermelho, preto e branco, nós temos aqui o sentido no eixo do motor, sentido horário de rotação. Mas como que eu faço, Rodrigo, agora para inverter o sentido de rotação aqui no eixo do motor? É bem simples, muito fácil mesmo, tá? Apenas a gente inverte uma das fases aqui do nosso fechamento, da nossa ligação. Então, eu estou chegando com a sequência vermelho, preto e branco, então eu vou inverter uma das fases aqui. Vamos inverter a vermelha com a preta, ok? Então, onde está o vermelho, eu vou colocar o preto. E onde está o preto, eu vou colocar a fase vermelha. Então, eu vou estar invertendo essas duas fases e vou manter o branco onde ele está, ok? Então, ó, eu vou tirar aqui a fase vermelha desse fechamento aqui, certo? Desse fechamento. E onde está a preta, eu vou colocar o vermelho. Então, eu vou tirar o preto daqui, tirei o preto e agora eu vou colocar o vermelho. Coloquei o vermelho, e aonde estava o vermelho, que era esse fechamento aqui, ó, eu vou colocar o preto. Pronto, inverti a fase preta com a vermelha. Agora a minha sequência de fase está preto, vermelho e branco, né? Preto, vermelho e branco, agora a sequência de fase. Vamos ligar o motor e vamos ver qual que vai ser o efeito dessa inversão das fases aqui, beleza? Presta atenção no sentido de giro aqui do nosso rotor. Olha lá, vou ligar. Desligar. Perceba a diferença. Agora nós temos um giro no sentido anti-horário. Vou ligar novamente. Desligar. Perceba novamente. Sentido anti-horário de rotação. Então vocês conseguiram perceber que para eu fazer a inversão do sentido de giro do nosso motor, basta eu inverter aqui a sequência das fases na alimentação do motor. Então, como eu inverti a sequência de fase aqui, o sentido de giro do motor também se inverteu. Deu para entender? Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa migrar esses conceitos ali para o nosso projeto que a gente vai fazer passo a passo ali na lousa, beleza? Então, vamos para o nosso projeto. Então agora que a gente já entendeu, né, como que a gente faz para inverter o sentido de rotação, o sentido de giro ali no eixo do motor, né, trifásico de indução, agora a gente, né, vai fazer isso só que agora por meio de um comando elétrico. A gente viu fazendo isso de forma manual, mas, né, para a gente fazer de uma forma mais inteligente, uma forma mais automatizada, mais automática, a gente vai agora incluir o comando elétrico na nossa vida, certo? Então eu vou fazer aqui com vocês um diagrama, né, um projetinho, onde a gente vai fazer aqui a parte de potência desse projeto e também vai fazer a parte funcional, a parte de comando, tá? Então, o que consiste esse projeto que a gente vai fazer junto? Consiste de uma partida direta com reversão, onde eu vou ter um botão, que quando eu apertar esse botão, o motor vai girar no sentido horário, por exemplo,
eu aperto um outro botão, esse motor desliga, aí eu posso apertar um outro terceiro botão, né? Um terceiro botão que agora o sentido de giro no eixo do motor vai ser no sentido anti-horário. Então eu vou ter um botão para o sentido horário, um botão para o sentido anti-horário e um botão para desligar o nosso motor, beleza? Então, para a gente começar a fazer esse diagrama, a gente precisa entender quais tipos de diagrama que a gente tem. Como eu falei, tem o diagrama de potência e o diagrama funcional, diagrama de comando, tá? No diagrama de potência, é o diagrama onde a gente vai ver realmente as ligações do nosso motor, da nossa carga. É onde nós temos ali as correntes maiores, as potências maiores, as bitolas dos cabos maiores da seção, né? Então é no diagrama de potência que a gente enxerga qual que vai ser as ligações que vai ter no nosso motor, certo? Então, como eu costumo dizer, o nosso diagrama de potência são os músculos que a gente tem e aqui o diagrama funcional é o cérebro, tá? Por quê? Porque é o diagrama de comando, o diagrama funcional que vai fazer toda a lógica de funcionamento. Então, quem é que comanda os contatos aqui no diagrama de potência? O diagrama de comando. É ele que dá o comando, é ele que fala, ó, você tem que entrar agora, você tem que entrar em tal outra hora, entendeu? Então é o diagrama funcional que vai fazer toda essa lógica de funcionamento. O diagrama de potência é só para acionar ali a carga pesada. Por isso que eu falo que ele é o músculo do nosso sistema, né? Então agora que a gente sabe disso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nossa carga e vamos começar aqui fazendo pelo diagrama de potência, tá? Então eu vou desenhar aqui o nosso motor, que vai ser a nossa carga. Temos o nosso motor aqui, ele vai ser um motor trifásico, certo? Eu coloquei 3 ali e um tio aqui que representa uma rede trifásica. Vou chamar ele de M1. Vou falar que ele tem 3 CVs, beleza? Ah, Rodrigo, então se ele tem 3 CVs, a gente pode partir esse motor de forma direta? Exatamente, né? Como esse motor aqui é relativamente uma potência baixa, eu posso colocar toda a potência nominal dele diretamente. Eu posso ligar ele diretamente na rede, que a gente não vai ter problema. Quando a gente tem motores com cargas maiores, com potências maiores, aí a gente tem que adotar um outro tipo de partida, né? Estrela triângulo, ou partida de forma estática, né? Com inversor de frequência, soft starter e outros tipos de partida que a gente tem também. Mas, como é um motor relativamente de baixa potência, a gente vai ligar ele de forma direta, beleza? Então esse motor, ele vai disponibilizar pra gente 6 terminais. Beleza, 6 terminais. Então, se ele tem 6 terminais, a gente precisa fazer um fechamento nesse motor. E os fechamentos que a gente tem é um fechamento estrela ou um fechamento em triângulo, né? O que vai determinar se eu vou fechar em estrela ou triângulo é justamente a tensão nominal na rede que vai fornecer pra gente. Então, a gente vai trabalhar com uma rede de 220 volts entre fases, né? Uma rede trifásica, 220 volts. Se é uma rede de 220 volts, eu preciso fechar o meu motor em triângulo, tá? Então, a gente vai fechar esse motor aqui em triângulo de forma rápida para a gente poder alimentar naquela rede trifásica ali. Então, para a gente fechar esse motor em triângulo, a gente precisa juntar os terminais 1 e 6. Então, a gente faz um jumper, né? Faz uma emenda nesses terminais e disponibiliza agora um novo terminal ali, que é a junção desses dois, né? A gente precisa fechar aqui, ó, 1 e 6, 2 e 4. Faz novamente a junção dele e disponibiliza aqui um terminal que é da junção desses dois aqui. E agora, por último, os terminais 3 e 6. Ok? Então, da mesma forma, faz aqui a junção desses terminais e disponibiliza agora mais uma ponta ali. Então, de 6 pontas que eu tinha no motor, eu fiz o fechamento dele e agora me permitiu apenas 3 pontas. Agora, com 3 pontas, eu posso ligar ali na rede trifásica diretamente, certo? Então, ó, 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Opa, é 5 aqui, ó, coloquei 6. Desculpa, tá? Aqui é 5. Ok, agora sim a gente está com o nosso motor fechado, né? Então, para a gente ligar esse motor aqui na rede, eu vou pegar aqui, ó, e vou ligar ele lá na nossa rede. L1. Beleza? Vou pegar o segundo terminal aqui e vou ligar na nossa rede também aqui, L2. E vou pegar aqui nosso terceiro terminal disponível e vou ligar aqui na nossa fase L3. Então, dessa forma, o que a gente tem aqui? Um motor fechado em triângulo, alimentado diretamente na rede.
Só que perceba o seguinte, dessa forma que a gente fez aqui, esse motor já está em funcionamento, ele já está ligado, a energia já está chegando nele, então ele já está rodando, certo? Então com essa sequência de fase aqui, ó, L1, L2, L3, chegando nesses terminais aqui, vamos considerar que esse motor vai girar no sentido horário, ok? Então, só que esse motor, desse jeito aqui, ele não vai desligar nunca, né? Porque ele está alimentado diretamente na nossa rede. Então vai ficar 7 dias por semana, 24 horas por dia, ligado, certo? Então, dessa forma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar alguma forma de interromper essa alimentação aqui para que esse motor ele desligue e ligue quando eu precisar. Quando o meu diagrama de comando, quando o cérebro aqui do nosso circuito mandar ele ligar ou mandar ele desligar. E como é que a gente faz isso? Exatamente utilizando um contator. Então o contator vai ser o dispositivo que vai fazer o controle desse circuito aqui, que vai fazer o seccionamento de forma que o contator vai ligar o motor ou o contator vai desligar através dos seus contatos de potência, certo? Então vamos desenhar o nosso contator ali. Eu vou abrir o nosso circuito bem aqui. Ok? E agora eu vou colocar os nossos contatos de potência do contator aqui, ó. Beleza, coloquei os nossos contatos de potência ali. Perceba que eles são abertos, né? Então, eu vou dar o nome para a numeração para eles aqui. 1, 3, 5 para as entradas dos contatos de potência, né? E 2, 4, 6 para as saídas do contator para o motor, certo? E o nome desse contator aqui, a gente vai dar o nome de K1, ok? Então, dessa forma aqui, eu já tenho o meu motor, né, com a possibilidade de acionar quando eu precisar e desacionar quando eu precisar também. Então, aqui eu consigo fazer o meu controle para ligar e desligar esse motor. E dessa forma aqui, o que eu tenho? Quando eu ligar esse motor, qual que é o sentido de giro que eu vou ter aqui no meu motor? Quando eu ligar aqui, certo? Fechar esses contatos aqui do nosso contator, a energia vai passar pelo contator e vai chegar até o motor. E no motor vai chegar L1 nas pontas 1 e 6, o L2 nas pontas 2 e 4 e o L3 nas pontas 2 e 5. E dessa forma eu vou ter um sentido de giro horário, certo? Vou colocar até aqui em cima aqui, ó. Então quando eu ligar o K1, eu vou ter o meu motor girando no sentido horário, certo? Vou colocar aqui, ó, horário. E vai chegar uma sequência de fase aqui no meu motor da seguinte forma. L1, L2 e L3. Beleza? Até aqui deu para entender muito bem, né? Agora, Rodrigo, e se eu precisar inverter a rotação desse motor? Como que eu faço, né? Desse jeito aqui, quando eu ligo o meu contator, liga no sentido horário. Se eu desligar aqui, o meu motor desliga. Mas se eu ligar novamente o contator, ele vai continuar girando no sentido horário, porque as fases, a sequência de fase que chega no meu motor não é outra. Então, como que eu faço aqui? Uma das formas que a gente viu, né, é invertendo a alimentação no nosso motor. Ou seja, eu poderia, por exemplo, ó, desparafusar aqui essa fase 1 aqui do meu contator, desse contato de potência, e esse aqui, ó, do meu contato de potência número 3, certo? E inverter aqui, ó, fisicamente, né? Eu desparafuso e inverto a alimentação no meu contator. Eu poderia fazer isso aqui. E agora, qual que é a sequência de fase que eu tenho ali? L2, L1 e L3. Não está invertido? Antes estava chegando L1, L2, L3. Girava no sentido horário. Agora está chegando L2, L1, L3. Eu inverti a sequência de fase. Então, desse jeito aqui, se eu ligasse o meu contator, o meu motor já iria inverter a sua rotação. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer fazer isso de forma automática. De forma, né, que a gente utilize o comando elétrico ao nosso favor, certo? Então, para isso, vamos voltar aqui o que estava antes. Certo? Então, aqui, ó, eu vou ter meu L1 no terminal 1 de potência, meu L2 no terminal 3 aqui de potência, certo? É assim que estava antes. Então, desse jeito aqui, nós temos uma sequência de fase aqui, né, que vai nos dar um sentido de giro no motor, sentido horário, né? Beleza, então. Rodrigo, como que eu faço, então, para que por intermédio do meu comando elétrico eu tenha aqui um sentido anti-horário?
Da seguinte forma, presta atenção. Esse contador é responsável pelo sentido horário. Então eu vou usar um segundo contador que vai ser responsável pelo meu sentido anti-horário. Beleza? Então eu tenho aqui o meu segundo contador, que eu vou chamar de K2, né? Porque aqui já é o K1, então esse aqui é o K2, que vai ter os mesmos terminais de potência. 1, 3, 5 para alimentação e 2, 4 e 6 para a saída que vai para o motor, né? Então vamos alimentar a entrada desse contador K2 da mesma forma que a gente fez no K1. Então, ó, eu vou pegar minha fase L1, que está chegando no terminal de potência 1, do K1, e vou mandar ele para o terminal 1 de K1, só que agora do K2, né? O terminal de potência 1 do nosso K2. Eu vou pegar aqui a minha fase 2, que estava chegando no terminal 3 aqui do K1, eu vou pegar aqui e vou trazer ela também para o terminal 3 de K2, certo? Eu não estou invertendo nada, eu estou usando a mesma sequência aqui. O L3 agora, que estava aqui no terminal 5 do K1, eu também vou levar para o terminal 5 do K2. Então, ó, mesma coisa, é a mesma ordem, a mesma sequência de ligação do K1 para o K2, ó. 1 com 1, a fase L1, a fase L2 no 3 com 3 e a fase L3 no 5 com 5, certo? Até aí, tudo bem. Então presta atenção, o que a gente tem que fazer aqui? Que o K2 seja o contador responsável por fazer essa inversão de fase. Então quando eu ligar o K2, tem que chegar uma fase, uma sequência invertida aqui no motor, certo? Lembrando que nesse caso aqui, ó, só pode, né, estar ligado um contador por vez. Então, se o K1 estiver ligado, o K2 não pode estar dentro. A gente vai fazer esse intertravamento aqui no comando, tá? Então, se o K1 está dentro, o K2 não consegue entrar. Se o K2 estiver dentro, o K1 não pode entrar também. E por que isso, né? Porque eu não posso ter duas rotações ao mesmo tempo. Ou ele está girando para um lado, ou ele está girando para o outro. Eu não consigo ligar horário e anti-horário ao mesmo tempo, né? Não dá, é fisicamente impossível isso, né? Então, ou o K1 está dentro, ou o K2 está dentro. Um dos dois vai estar dentro por vez, tá? Então, se eu ligar o K1, vai me chegar essa sequência de fase aqui. Isso a gente viu. E se eu ligar o K2, olha só o que tem que acontecer. Ele tem que girar no sentido anti-horário, certo? Anti-horário. Só que agora eu preciso inverter a sequência de fase para que o meu motor rode para o outro lado também. Então o que eu vou fazer aqui? Eu estou escolhendo inverter o L1 com o L3. Então vai ficar assim, ó, L3, L2 e L1. Perceba que o L2 eu mantive na posição do meio. Eu só inverti o L1 com o L3. Ok? Então, o meu K2 vai ser responsável por ligar o motor no sentido anti-horário e o K1 no sentido horário. Então, quando eu ligar o K1, vai chegar nas pontas 1 e 6, a fase L1, o 2 e 4, a fase L2, e aqui no 3 e 5, a fase L3. Só que quando eu ligar o K2, eu preciso chegar com isso aqui. E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, a fase L3. Então, eu sei que vai ter que chegar no meu 1 e 6 aqui, ó, a fase L3, né? Porque eu inverti elas agora. Onde estava chegando L1, tem que chegar, quando eu ligar o K2, chegar L3, certo? Então eu vou pegar aqui a minha fase L3, ó, que está vindo aqui para o K2, que é essa saída aqui, e vou ligar ela, vou conectar ela lá no L1. Olha só. Eu vou pular aqui o L3, vou pular o L2 e vou conectar ela agora no L1. Ou seja, olha só o que está acontecendo, tá? Vamos prestar bem atenção aqui. Se eu ligar o K1, certo? Eu vou ligar o K1 e o K2 vai ficar desligado. Então vai passar a fase L1 e vai chegar aqui nas pontas 1 e 6. Só que o K2 está desligado. Então esse fio aqui, ó, praticamente ele não está servindo para nada nesse momento. Tá? Então, nesse momento que eu ligo o K1, está chegando L1 aqui na ponta 1 e 6. Só que agora eu vou desligar o K1 e vou ligar o K2. Liguei o K2, o K1 está desligado, hein? Então agora, quem está chegando no 1 e 6 não é mais L1. Quem chega aqui agora é o L3, ó. Acompanha aqui a linha azul. Ó, tá passando para cá e agora chegando aqui. Então eu já estou mandando o L3
na ponta 1 e 6 por meio do K2, tá? E agora, vamos ver a fase L2. A fase L2 tem que continuar ligadas aqui no meio, né? Nesses terminais 2 e 4. Então, eu ligando K1 ou ligando K2, vai chegar L2 nas minhas pontas 2 e 4. Então, ó, eu vou pegar aqui a saída, né? Que está sendo alimentada com L2 aqui, ó. L2, a fase verde. E vou mandar ela para cá. Beleza? E agora só restou pra gente, né? Essa aqui, ó. Que eu tenho que chegar com L1 nas pontas 3 e 5. Então, o meu L1 está aqui. Quando eu ligar o K2, né, o L1 ele vai chegar agora bem aqui, ó. E vai chegar aqui nas pontas 3 e 5. Vocês conseguiram entender o que aconteceu aqui? Essa inversão que ocorreu do L3 com L1? Eu acho que ficou bem claro, né? A ponta 1 e 6 recebe L1 quando liga K1. Só que quando eu ligo K2... as pontas 1 e 6 vai receber aqui, ó, o L3. Teve uma inversão no sentido, na sequência de fases, certo? Então o meu motor, quando ligar L1, gira no sentido, e quando ligar L2, ele gira no outro sentido. E dessa forma, eu fiz uma reversão, uma inversão de rotação do meu motor por meio de um comando elétrico. Quem vai fazer entrar K1 ou K2 vai ser o nosso diagrama funcional que a gente vai fazer aqui, certo? Só que tem um problema aqui agora, né? Tem um problema aqui agora. Perceba o seguinte, o meu motor, ele já permite a gente ligar ele no sentido horário ou no sentido anti-horário. Só que dessa forma, o meu motor, ele está desprotegido. Você concorda que pode ocorrer uma sobrecarga no meu motor? Pode ocorrer uma sobrecarga, né, nos meus condutores, se ocorrer uma sobrecarga no meu motor? Pode ocorrer um curto-circuito tanto nos motores quanto nos meus condutores? Então, eu preciso proteger a minha parte de potência contra sobrecarga e curto-circuito também. Entendeu? Porque não adianta nada eu fazer um baita projeto, bem dimensionado, né, bem organizado, ali, bem montado, mas se não tiver proteção, do que vai adiantar isso, né? Então a gente precisa proteger esse circuito aqui, tanto contra sobrecarga quanto contra curto-circuito. Só que, olha só, a gente sabe que existem diversos componentes no mercado que podem fazer essa função para nós de proteção. Existem até outras proteções além de sobrecarga e curto-circuito, como falta de fase, sequência de fase, várias outras, né? Só que, como essa aula aqui, né, a gente não consegue trazer tudo para vocês, então a gente vai resumir aqui de uma forma que fique bem protegido, certo? E a gente vai utilizar aqui para isso um disjuntor motor protegendo esse circuito, certo? Porque a gente sabe que o disjuntor motor, ele protege tanto contra a sobrecarga e tanto quanto o curto-circuito. Então, no mesmo corpo, no mesmo dispositivo, eu tenho essas duas proteções embutidas. Então, a gente vai utilizar aqui um disjuntor motor para proteger o nosso motor e os condutores e os equipamentos, os dispositivos aqui da potência, beleza? Então, eu vou desenhar aqui o nosso disjuntor motor para a gente poder proteger esse circuito aqui. Então, beleza, olha só, já coloquei ali o nosso disjuntor motor, certo? Onde esse disjuntor motor vai proteger tanto o nosso circuito, os componentes aqui, o nosso motor, contra sobrecarga e curto-circuito, tá? Então, agora sim, nós temos aqui a nossa parte de potência concluída, onde eu tenho aqui a possibilidade, por meio dos meus contatores, de acionar o meu motor tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Eu tenho uma mínima proteção aqui que eu preciso para o meu motor, ou seja, sobrecarga e curto-circuito são as proteções mínimas que a gente precisa, né, deixar para o nosso motor aí, né, proteger o nosso motor. E agora a gente precisa ver o seguinte: quando é que esse meu K1 ele vai entrar? Quando é que o meu K2 vai entrar, né? Quando? Então a gente precisa agora fazer a parte de comando. Agora sim a nossa parte de potência está concluída e a gente vai vir aqui para a parte de comando, beleza? E para a parte de comando, né, já vou avisar para vocês aqui, tá? Porque na parte de comando, tá? O ideal, né? O ideal seria a gente utilizar aqui uma extra baixa tensão para poder acionar o nosso circuito de comando, né? A extra baixa tensão, ela sempre vai trazer uma
proteção a mais, né, contra risco de choques elétricos para o nosso operador, para quem está manuseando aqui o nosso equipamento. Só que nesse desenho aqui que eu vou fazer aqui para vocês, nesse diagrama, eu vou utilizar os mesmos 220 volts ali, beleza? Porque é só uma parte didática aqui, né? Então a gente tem um ambiente controlado aqui e a gente vai desmontar ele depois, certo? Então a gente não vai usar uma extra baixa tensão, mas saiba que a extra baixa tensão é o mais adequado para o seu comando de acionamento, beleza? Então vamos aqui, eu vou apagar essa parte aqui, beleza? E para o nosso diagrama de potência, a gente vai ter que utilizar duas fases aqui para acionamento, né? Então eu vou pegar aqui a fase L1 e L3, tudo bem? Então a gente vai fazer toda a parte de potência com essas duas fases. Então eu vou chegar aqui com a minha L3 aqui em cima, beleza? Então L3 aqui, ó. E vou chegar com a minha L1 aqui embaixo. Beleza, então tenho aqui L1. Da mesma forma que a gente protegeu, né, a nossa parte de potência, a gente precisa também proteger a nossa parte de comando, né, contra curto-circuito e sobrecarga também, né? Então aqui eu vou colocar um disjuntor, vou chamar esse disjuntor de DJ1, certo? E aqui também um disjuntor também DJ1. Por que, Rodrigo? Os dois com o mesmo nome. Porque aqui eu estou utilizando um disjuntor bipolar, tá? Eu desenhei separadamente os polos dele aqui, mas no físico, tá? É um disjuntor bipolar. Fisicamente estão juntos aqui, esses dois contatos aqui, tá? Esses dois polos estão juntos, né? Um disjuntor bipolar que vocês já conhecem. Então agora, beleza. Nós temos aqui as duas fases e o que consiste o nosso comando, né? O nosso comando, ele consiste em acionar a bobina desses contatores aqui. Não é a bobina desse contator que vai fazer com que esse contato feche? Não é a bobina do K2 que vai fazer com que os contatos fechem de potência e liguem o nosso motor? Então o nosso foco aqui é o controle da bobina, certo? Então vou colocar a bobina de K1. Vamos fazer primeiro de K1, né? Porque a gente vai separar aqui o desenho, o diagrama em dois, certo? Para a gente organizar melhor o pensamento aqui, vocês entenderem melhor. Então vamos comandar primeiro o motor no sentido horário, depois a gente comanda ele no sentido anti-horário, ok? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Essa aqui é a nossa bobina de K1. Vou colocar o K1 aqui, certo? Vou ligar ela nessa fase L1 aqui de baixo. Nós temos aqui os contatos A1 e o A2 da nossa bobina, os terminais, né? E agora eu vou ligar essa bobina diretamente aqui da nossa fase L3, ok? Então dessa forma a gente está chegando com energia diretamente na bobina do contator. E se a bobina do contator está ligada, né, está chegando energia nela, ela vai chavear os contatos aqui. Então nesse momento, os contatos de potência desse contator K1, certo? É o mesmo contator. Então esses contatos, eles estão fechados e chegando com energia aqui no meu motor. Então nesse exato momento aqui, o nosso motor está girando, certo? Ah, Rodrigo, quando esse motor vai desligar? Do jeito que está aqui, nunca, certo? Por quê? Porque é o seguinte, eu estou chegando com energia direto. O comando, né, consiste no quê? A gente utilizar de contatos auxiliares, né, relés aqui, utilizar de alguns acionamentos para a gente poder fazer a lógica de comando de forma que chegue energia na bobina ou não chegue. Então, essa brincadeira que a gente vai fazer de interromper aqui a energia da bobina ou colocar energia na bobina é exatamente o comando que a gente precisa. Então, a gente precisa criar alguma lógica para fazer o que a gente quer. Ok? Então, desse jeito, a gente não tem um controle do motor. Por mais que a gente colocou o contator aqui, essa bobina está ligada direta. Então, o que eu preciso fazer? Interromper. Olha lá. Interromper esse condutor e colocar aqui, por exemplo, o contato de um botão. Agora eu coloquei um contato de um botão normalmente aberto, então eu vou dar o nome para ele de 3 e 4 aqui, né? Ele vai chamar S1 e os terminais 3 e 4. Rodrigo, por que 3 e 4? Porque o 3 e 4 representa um contato normalmente aberto,
ok? Se fosse um contato normalmente fechado, eu teria que colocar aqui, ó, 1 e 2. Mas como é um contato normalmente aberto, nós temos 3 e 4 aqui. Do jeito que está aqui, o que vai acontecer? Agora, esses contatos estão abertos porque não está chegando energia aqui na nossa bobina. Por que não está chegando, Rodrigo? Porque a energia está parada aqui no contato 3. Esse contato está aberto. Então a energia que está chegando aqui no 3 não passou para o 4 e veio até aqui. Ela ficou parada aqui em cima. Porque o contato é aberto. Até aí está fácil de entender, né? Então quando eu pulsar esse botão aqui, ó, apertar esse botão, o que vai acontecer? A energia que estava chegando no 3 vai passar para cá e vai chegar até o contator. Dessa forma, vai fechar os contatos de potência e vai ligar o meu motor. Só que perceba o seguinte, quando eu tirar o dedo desse botão aqui, esse contato vai se abrir novamente, porque ele é um contato com retorno por mola. Então, quando eu aperto ele, o contato fecha. Se eu solto o botão, esse contato volta a abrir sozinho, automaticamente. Então, só vai estar fechado esse contato enquanto eu estiver aqui apertando esse botão. Se eu tirar o dedo, volta a abrir. Então o motor só ficaria ligado enquanto eu tivesse com o dedo aqui pressionado. Então para o motor ficar ligado eu tinha que ficar assim, ó. Certo? Esperando. Ah, eu quero que o motor fique ligado por 1 minuto. Tem que ficar lá segurando por 1 minuto, entendeu? Quando tirar o dedo aqui, a energia cessa, não chega mais energia na bobina, contato abre novamente, desligando o motor. Só que não é isso que eu quero. O que eu quero fazer aqui? Quando eu dou um pulso nesse botão, eu apenas dou um clique, né? Eu pulso ele rapidamente, liga o motor e o motor continue ligado. Mas como que eu vou fazer isso sendo que o contato volta a abrir novamente sozinho? Como que eu vou fazer? Exatamente utilizando uma técnica que a gente chama de contato de selo. Essa técnica vai nos permitir com que, quando eu apertar o botão, ligue aqui, chega energia no K1, ligue o nosso motor, porque o contato vai fechar lá, né? E quando eu tiro o botão, quando eu tiro aqui o meu dedo do botão, esse contato abra, mas continue chegando energia no meu K1. Se continua chegando energia na bobina do K1, aquele contato continua fechado e o motor continua ligado. Mas Rodrigo, como que você vai fazer isso? É muito simples, você vai ver. Basta eu colocar aqui, ó, um contato normalmente aberto, certo? Normalmente aberto do nosso K1 em paralelo com o nosso botão. Então esse aqui é um contato de K1, beleza? É um contato de K1 e eu vou dar o nome para ele de 13 e 14. Por que 13 e 14, Rodrigo? Porque ó, é o primeiro contato que aparece aqui de K1. Tem outro contato de K1 aqui, tirando os de potência? Esse aqui é um contato auxiliar, ok? Aquele é um contato de potência. Tem algum contato auxiliar de K1 aqui? Não, não foi o primeiro? Foi. Então por isso que aparece o 1 aqui na frente. E esse 3 e o 4? Justamente porque é um contato normalmente aberto. Se fosse um contato normalmente fechado, seria 11 e 12. Mas como é um contato normalmente aberto, eu tenho que ter o 3 e o 4 aqui no final do número, certo? Que representa se é um aberto ou fechado. E o primeiro número representa que é o primeiro contato de K1 que aparece aqui no meu diagrama. Beleza? Agora sim. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou usar a caneta verde aqui para simular a energia que vai estar circulando aqui pelo meu comando, pelo meu circuito, certo? Então, olha só. A energia vai vir aqui, ó. Vai estar parada bem aqui, no nosso 3 do S1, no contato aberto, né? Na entrada. Então, enquanto esse botão estiver aberto, a energia está parada bem aqui. Até aí, sem dúvida, né? Não tem como ela passar, está aberto. Mas também ela vai estar chegando aqui, ó, no contato número 13 de K1. Nesse contato auxiliar de K1. Por quê? Ela não vai passar porque esse contato de K1 também é aberto, igual o botão. Se eles são abertos, a energia não passa no ar, né? Não pula. Então vai ficar parada aqui a energia, certo? Só que presta atenção o que vai acontecer quando eu der um pulso aqui nesse botão. A energia que está parada aqui no 3, ela vai passar pelo contato do botão, porque eu apertei o botão, esse contato aqui, ó, ele vai se fechar, e a energia agora, ela vai passar pelo botão e vai chegar até a nossa bobina de K1. Dessa forma vai passar e vai ir para o outro lado, né? Então, nesse jeito aqui, ó, a nossa bobina está energizada. Quando eu energizo a bobina, os contatos de potência se fecham e os contatos auxiliares também. Então, esse contato aqui, ó, vai se fechar, vai permitir a passagem de energia no sentido horário aqui para o motor, né?
com a sequência L1, L2, L3 no motor, o motor está girando no sentido horário, certo? Só que como eu alimentei aqui a minha bobina, os contatos de potência fecham, só que os contatos auxiliares também fecham, certo? Porque eu alimentei a bobina de K1. E agora essa energia que estava parada aqui no 13, ela também passa pelo contato, junta-se com essa que está passando pelo botão e chegando aqui em K1, na bobina de K1. E dessa forma, o que está acontecendo? Nesse exato momento, enquanto eu estiver com o botão pressionado, a energia está passando pelo botão e pelo contato de K1. Só que presta bem atenção agora. Quando eu soltar esse botão, o contato vai se abrir, concorda? Porque ele tem retorno por mola. O contato se abriu aqui de S1. Beleza. Se o contato abriu, a energia não passa mais pelo botão. Não vai passar mais pelo botão. Ela vai ficar parada aqui no 3 do botão. Beleza? Só que existe um outro caminho para a corrente passar, que é o contato do contator K1. Do contato auxiliar desse contator. Por quê? Se estava chegando energia aqui, esse contato estava fechado. Mesmo que eu abrir agora esse botão, o contato desse botão, a energia continua passando e continua alimentando a bobina do contator. Então esse contato aqui ele não vai se abrir, porque ele está permitindo que a energia continue passando e chegando no K1, na bobina. Então é como se esse contato aqui, ó, estivesse realimentando a nossa bobina. Então o contator, o K1, está utilizando um contato dele mesmo para se retroalimentar, certo? Para que ele se mantenha energizado, porque a energia está pulando o botão agora, porque eu coloquei em paralelo esses contatos. Como o botão abriu o contato, mas aqui do lado ainda está fechado. O próprio contator permitiu um bypass aqui, né? Permitiu um outro caminho para que ele continue sendo alimentado. Então, dessa forma, o contator continua ligado e o meu motor continua ligado, mesmo que eu tirei o dedo do botão. Então, isso aqui é o contato de selo. Ele selou o funcionamento do contator. Por isso que o nome dele é selo, porque ele sela, né, esse funcionamento da bobina, essa energização na bobina, certo? Acho que ficou bem claro aqui para vocês, né? E agora, Rodrigo, quanto tempo isso vai ficar ligado? Para sempre. Se ficar assim, vai ficar para sempre. Até estragar alguma coisa aqui, desligar o disjuntor, acabar a energia da concessionária. Mas desse jeito aqui, se não acontecer nada, vai ficar ligado até acontecer algum problema, entendeu? Para eu desligar esse circuito, eu preciso cortar a energia que chega na bobina de alguma forma. Porque quando eu cortar a energia que chega aqui, esse contato vai abrir de novo. E aí ele vai abrir, a energia não vai mais passar por aqui. Então eu preciso cessar a energia aqui no começo ou a energia aqui. Ou aqui, certo? De forma que essa energia que está passando aqui por fora não chegue mais no contator, na bobina. Beleza? Como que a gente pode fazer isso? Utilizando um segundo botão. Ah, Rodrigo, mas como que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou colocar um botão aqui, ó, normalmente fechado. Deixa eu só fazer aqui certinho. Eu vou colocar um botão aqui, ó, de forma que ele seja normalmente fechado. Vou chamar ele aqui, ó, de S0, beleza? É o nosso botão de desliga, ok? Então esse botão S0 aqui, ele é responsável por desligar o meu sistema. Então, como ele é normalmente fechado, eu vou dar a numeração para ele de 1 e 2. Beleza? Então, como ele está normalmente fechado, concorda que a energia passa por ele normalmente, estabelecendo aqui o selo? O selo está funcionando. Mas quando eu apertar esse botão S0, vai abrir aqui o circuito. E aí essa energia que estava passando por dentro dele, o que vai fazer? Vai ficar parada aqui antes dele. E toda a energia aqui para baixo, ó, vai cessar. Porque eu apertei o botão S0. Agora não tenho mais energia chegando na bobina do meu contator, beleza? Olha só, simples, né? Fácil também, né? Então olha só, agora imagina que aqui, ó, eu estou com o meu dedo pressionando esse S0, a energia ficou parada aqui, tá vendo? Porque eu abri o circuito. Se eu soltar aqui o S0, como ele é um contato normalmente fechado,
ele volta a se fechar. E esse aqui é o estado natural dele. Perceba que esse é o fechado e esse aqui fica aberto naturalmente. Eles são opostos, né? Normalmente fechado e normalmente aberto. Como desligou aqui, o meu selo volta a se abrir, esse contato volta a se abrir porque a bobina perdeu energia, não tem mais energia nela. Os contatos de potência voltam a se abrir. Se eles se abriram, o que acontece? Não chega mais energia no motor, então o meu motor desliga, ok? E aí, como fechou aqui novamente, né? A energia passa por aqui e volta a ficar parada bem aqui. Desligou, mas a energia ficou parada aqui agora. Ah, Rodrigo, como que eu ligo de novo meu motor? Basta dar mais um pulso aqui no S1. Vai acontecer tudo aquilo de novo. A energia vai passar por S1, vai chegar na bobina de K1, vai energizar a bobina de K1, o selo vai fechar, a energia vai passar aqui por fora e vai continuar realimentando o meu K1, vai fechar os contatos de potência, ligando o meu motor. Então vai ficar ligado até eu dar um pulso em S0 de novo, a energia cortar aqui e acabar toda a energia aqui para baixo, desligando a bobina, o selo volta, lá volta a abrir e o motor volta a desligar. Deu para entender isso? E agora, beleza, a gente já fez aqui o motor girar num sentido, né? Deixa eu apagar essa linha aqui que se refere à energia, né? Chegando aqui nos contatos, no circuito. Beleza, então até aqui, o que a gente fez? Ligou o motor em apenas um sentido. Do jeito que está aqui, ó, desse jeitinho, eu consigo ligar o meu motor pelo botão S1, eu consigo ligar o K1 e manter ele ligado pelo selo. E consigo desligar o meu motor pelo botão S0 aqui, que elimina energia e desliga o meu motor. Então, eu consigo ligar e desligar a qualquer momento. Até aí, eu acho que vocês entenderam, né? Mas só aqui, Rodrigo, você fez para K1. E o K2, como que eu vou reverter agora o meu motor? Certo? Da seguinte forma, olha só. Isso aqui não serve para o K1? Então isso aqui também serve para o K2, porque no K2 eu não preciso ligar e desligar do mesmo jeito? Isso, exatamente. Então vamos fazer a mesma coisa ali para o nosso K2, tá bom? Então, ó, bobina de K2 aqui. Bobina de K2. Vou ligar ela também na segunda fase aqui, ó, na L1 ali, certo? Ele vai ter o meu A1 e o A2 da mesma forma. Só que agora é a bobina de K2, certo? Então eu vou ter aqui um botão para ligar também igualzinho. Eu vou só replicar isso aqui desse lado aqui, certo? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui o alinhamento, né? Beleza. Beleza. Vou ter um contato de K2, que é o meu selo, da mesma forma aqui. E vamos ligar ele aqui, né? Ó, então, K2, meu selo. Beleza? Então aqui, eu vou ter um segundo botão, um terceiro botão na verdade, né? Eu tenho um S0, que é o meu botão de desliga, eu tenho o meu S1, que é o meu botão de liga, e vou chamar aqui de S2, que é meu botão de liga, só que no sentido reverso, né? No sentido anti-horário. Então esse botão aqui vai ser responsável por ligar o K2, que é esse cara aqui que liga no sentido anti-horário. E aqui eu vou ter meu contato de selo do K2, é o mesmo funcionamento que a gente simulou aqui, beleza? 13 e 14 aqui, 3 e 4 no botão. Rodrigo, você colocou 13 e 14, você não já usou 13 e 14 aqui? Já usei, mas esse 13 e 14 é de K1, esse aqui agora é 13 e 14 de K2, é outro contato, não é o mesmo, entendeu? Então, esse aqui é o primeiro contato aberto de K2, então tem que colocar 13 e 14, certo? Se fosse um contato de K1, aí sim eu teria que colocar 23 e 24, mas como é o mesmo, é um contator diferente, volta a ser 13 e 14, porque eu estou me referenciando a outro contator. Então, beleza. E aí eu vou colocar aqui, ó, um botão de desliga também. 1 e 2, e vou chamar ele de S3, certo? S0, S1, S2, S3. E vamos conectar ele também aqui na minha rede. Beleza, Rodrigo? Agora sim, se eu clicar nesse botão S2, vai passar energia, né? A energia vai vir por aqui por cima. Vai passar aqui, vamos desenhar para ficar mais rápido? Mas vou fazer de mais rápido, tá? Para não gastar muito tempo. Então a energia vai vir por aqui, certo?
vai passar pelo botão de desliga, que é o S3. Aqui está aberto, mas a energia também está chegando aqui, né? Então, quando eu apertar o S2, a energia vai chegar na bobina, vai passar por ela, vai energizar o K2, vai ligar os meus contatos de potência aqui, e a energia agora vai passar por aqui. Então a energia não passa mais pelo K1, agora a energia vem aqui, ó, e faz esse caminho aqui, ó, e chega no motor com a sequência invertida, certo? Então agora aqui, o que vai acontecer? O meu K2 vai fechar, a energia vai passar pelo meu contato de selo, vai chegar aqui. Soltei o botão, a energia para aqui, né, antes do botão, mas ela continua sendo passada aqui pelo K2, beleza? Aí eu clico no botão, abre aqui o circuito e aí acaba toda a energia aqui para baixo, desligando a minha bobina do contator, desligando os contatos de potência ali do K2, desligando o meu motor. E aí eu posso dar um novo pulso novamente, beleza? Então é a mesma coisa, eu fiz bem rápido aqui, porque vocês já entenderam aqui na primeira vez, né? Então agora, presta atenção o que dá para fazer, né? Eu estou utilizando aqui dois botões, né, de desliga, um botão de desliga para o meu K1 e um botão de desliga para o meu K2, não é verdade? Beleza, dessa forma aqui, show de bola, funciona direitinho, né? Só que eu poderia utilizar apenas um botão de desliga para os dois comandos, para as duas bobinas. Eu não precisaria utilizar dois botões, né? Eu poderia utilizar? Poderia, sem problemas. Mas como eu estou falando ali de um contato com reversão, de uma partida com reversão, eu preciso usar só um botão de desliga, né? Porque eu apertei S1, ligou no sentido. Eu aperto S0 para desligar e vou apertar S2 para rodar no outro sentido, certo? Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia tirar um desses botões, vou tirar o S3, aqui de cima, e vou pegar essa energia que está chegando aqui desse lado, justamente daqui, ó, depois do botão S0. Olha só. Tá vendo? Então agora, toda energia, tanto que está chegando aqui no K1, quanto que está chegando no K2, está passando pelo botão S0. Então eu estou utilizando apenas um botão, certo? Apenas o botão S0, para alimentar tudo aqui embaixo. Então se eu ligar o S1, vai ligar a bobina K1. Se eu apertar S0, vai abrir esse circuito aqui e vai desligar K1. Ou eu posso apertar o S2, a energia vai passar por aqui e vai chegar aqui da mesma forma. Aí eu liguei, selou, certo? Se eu apertar S0, eu vou desligar o K2 da mesma forma. Então eu estou utilizando apenas um botão para poder desligar tanto o sentido horário, que é K1, tanto o sentido anti-horário, que é o K2, beleza? Beleza, Rodrigo. Só que agora você falou que eu não posso ter o K1 e o K2 ligados ao mesmo tempo. Do jeito que você fez aqui, se eu apertar S1, eu ligo o K1 e selo ele. Se eu apertar S2, eu ligo o K2 e selo ele. Então os dois vão estar trabalhando ao mesmo tempo. Certo? Vocês estão conseguindo perceber isso, visualizar isso? Eu não tenho nenhuma trava aqui que impossibilite que os dois entrem ao mesmo tempo. Então agora eu vou ensinar uma coisa para vocês, tá? Isso aqui eu também não posso ter os dois entrando junto por causa da seguinte questão. Olha só, se eu tiver o K1 junto com o K2, além de eu estar mandando o motor girar para um sentido e também girar para o outro ao mesmo tempo, que isso não é possível, então eu não posso ligar os dois ao mesmo tempo. Mas também eu não posso ligar os dois ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque se eu ligar o K1 e o K2, eu vou ter um curto-circuito. Porque perceba, vamos analisar esse ponto aqui, ó, dos terminais 1 e 6 aqui, né? Esse ponto aqui. Se eu ligar o K1, vai chegar L1 aqui. Mas se eu ligar o K2 junto, eu vou estar mandando L3 no mesmo ponto. Então nesse ponto aqui, ó, vai estar chegando L1 e L3 juntos, se eu ligar os dois juntos aqui. E isso é um curto-circuito. Deu para entender? Porque eu não posso ter os dois ligados ao mesmo tempo, porque eu teria um curto-circuito ali, ok? E agora, como que eu evito isso? Agora a gente vai utilizar uma outra técnica, você já aprendeu aí o contato de selo, e agora você vai aprender o intertravamento. O intertravamento é uma técnica que eu faço o seguinte, quando eu tenho o K1, certo, funcionando, eu não permito o K2 entrar. Quando eu tenho um K2 funcionando, eu não permito que o K1 entre. E isso é muito fácil de se fazer, muito fácil mesmo. Você vai ver que é bem simples. Como?
Basta eu pegar antes aqui da alimentação do K2 e colocar um contato de K1, só que normalmente fechado. Contato de K1. E aqui, antes da bobina de K1, eu coloco um contato de K2 fechado. Beleza? Já deu para você perceber o que vai acontecer aqui? Então, quando eu tiver o K1 ligado, vamos imaginar, tá? Apertei S1. O que vai acontecer? O meu selo vai entrar aqui, certo? Então eu selei aqui o funcionamento. Eu fechei o botão, certo? A energia passou, o contato de K2 está fechado, então passa a energia aqui também, certo? Energiza meu K1. O meu selo fecha. Mesmo que eu tire o dedo do botão, o meu K1 continua ligado, né? Porque ele serve de bypass, de retroalimentação aqui para minha bobina de K1. Só que, como a minha bobina energizou, esse contato de K1 fechou. Eu não tenho um contato fechado de K1 aqui também? Então, como é um contato de K1 fechado, ele vai abrir. E agora, enquanto o K1 estiver ligado, eu vou ter o meu selo aqui, fechado, os meus contatos de potência vão estar fechados, alimentando o motor, e esse contato, que é normalmente fechado, vai estar aberto. Se ele está aberto, se eu apertar S2 aqui, ó, a energia vai estar vindo aqui, a energia vai passar pelo S2, só que não vai passar mais pelo K1. Por que não vai passar pelo K1? Porque ele está aberto. O meu motor está funcionando pelo K1. Então aqui, mesmo que eu fique apertando o S2, não vai ligar K2. Não vai ligar. A única forma de eu ligar o K2 agora, como que é? Se eu vir aqui, apertar S0, quando eu apertar S0, vai derrubar toda a energia aqui para baixo. Então, o meu K1, o selo, vai abrir. Esse contato que estava aberto vai voltar a se fechar. Lá vai voltar a se abrir, que é os contatos de potência, né? E agora sim, como eu desliguei o meu K1, esse contato voltou a fechar. Ficou fechado. Agora ele permite a passagem de energia. Então se eu apertar o S2 agora, o que vai acontecer? A energia vai passar pelo K1, que está desligado, né? Se está desligado, esse contato fechado vai permitir a passagem de corrente, de energia aqui, né? Vai ligar K2. Ligando o K2, o meu selo vai fechar aqui, né? Porque eu apertei o K2, fechou o contato, passou a energia. Fechou o selo. Mesmo que eu tire o dedo do botão, o selo continua selando o funcionamento, permitindo a passagem de energia aqui por fora agora até chegar na bobina de K2. Se o K2 ligou, esse contato que é de K2 que está fechado, ele vai se abrir. Se ele se abriu, né, aqui também fechou, ligando o motor no sentido anti-horário. Mas se esse contato de intertravamento aqui, ele abriu, mesmo que eu aperte S1, para ligar o meu K1, a energia ela vai ficar parada, né? Ela vai passar por aqui. Eu fechei aqui o S1 para ligar o meu K1, mas a energia ela vai ficar parada aqui, ó. Ela não vai passar por K2. Por quê? Porque o meu K2 está ligado aqui. Está chegando energia na bobina e eu abri esse contato aqui. Ele abriu o contato. Então não passa energia, beleza? Então isso é o intertravamento. Então quando eu tenho o K1 ligado, o K2 não consegue entrar. Quando eu tenho um K2 ligado, o K1 não consegue entrar. Eu só esqueci de colocar a numeração dos contatos, né? Então, como aqui é o segundo contato, né? Porque o primeiro contato está aqui, ó. Primeiro contato de K2. Então, esse aqui é o segundo contato de K2 que aparece aqui no meu diagrama. Então, eu vou colocar ele como 21 e 22. O 2, o primeiro 2 aqui, né, representa o segundo contato. O 1 e o 2 aqui no final representam o contato normalmente fechado. Então aqui eu também tenho 21 e 22 de K1, porque eu já tenho o K1 aqui e já tenho o K2 aqui, beleza? Então isso aqui é o intertravamento. Então dessa forma eu impeço que o K2 entre junto com o K1. O selo é para manter desligado, mas o intertravamento é para que eu impeça o funcionamento simultâneo dos dois contatores juntos, beleza? Então agora, o que a gente precisa fazer? Vamos ver. Olha só,
o meu comando já está quase pronto, né? Já está praticamente 80% concluído aqui. A gente já tem aqui o acionamento por meio dos botões. Então, quando eu aperto, nesse caso aqui, o S1, eu consigo ligar o K1. Se eu aperto o S2, eu consigo ligar o K2. Se eu aperto o S1 com o S2 ligado, eu não consigo ligar por causa do intertravamento. Se eu aperto o S2 com o K1 ligado, eu não consigo ligar o K2 pelo intertravamento. Então, eu sei que eles não entram simultaneamente, eu sei que se eu apertar o S0 eu consigo ligar qualquer um dos dois, beleza? Isso já está funcionando. Só que presta atenção, lembra que eu falei da minha proteção? Eu não falei que o meu disjuntor motor, ele está aqui para proteger contra curto-circuito e sobrecarga? Então imagina só, numa ocasião, certo? Em que ocorra uma sobrecarga no meu motor, ou um curto-circuito, tanto faz, beleza? Mas algum defeito ocorra aqui no meu motor. O que vai acontecer com o meu disjuntor motor? Ele vai abrir, certo? Então, inicialmente, quando eu preciso fazer com que o meu motor entre, eu preciso ligar o meu disjuntor motor, de forma que os contatos fiquem fechados, né? Então, para que o meu motor entre, esses contatos precisam estar fechados. Eu preciso ir lá e acionar o meu disjuntor motor. Só que quando ocorre, quando ocorre um curto-circuito, algum defeito, sobrecarga ou curto-circuito, esses contatos aqui, ó, eles vão se abrir automaticamente para proteção da minha carga. Beleza? Então eles vão seccionar, abrindo aqui o circuito, tirando qualquer energia que tem aqui para baixo, fazendo a proteção do meu motor. Deu para entender como funciona esse cara aqui? Então, se ocorreu esse curto-circuito, concorda que não tem energia na minha potência? Mas mesmo que ocorreu um curto-circuito, eu tenho o meu contator ligado e selado. Então o meu contator ele vai ficar energizado ainda, mesmo que o meu motor parou. Por quê? Porque o meu motor parou porque eu tirei energia da potência. Só que essa energia que chega no meu comando não é energia da parte de potência. Essa energia é tirada aqui de cima, antes da parte de potência. Então eu vou ter energia aqui no meu comando, mas aí eu não teria mais energia na minha parte de potência. O meu motor parou de girar, mas o meu contato ainda continua selado, por exemplo. Deu para entender? Só que se eu desliguei o meu motor, por segurança, eu preciso também desligar a minha parte de potência. Por que disso, né? Porque é o seguinte, imagina só, que eu desliguei o meu motor, o meu disjuntor abriu, certo? E aí o meu contato aqui continua ligado, a bobina do contador continua ligado pelo selo. E aí, por algum motivo, alguém vem aqui e rearma o meu disjuntor motor. O que vai acontecer? A máquina já vai entrar instantaneamente. Por quê? O contato já estava fechado porque a minha bobina estava selada. Então esse contato aqui, por mais que não estava passando energia por ele, porque o disjuntor motor estava aberto, mas ele está fechado. Se alguém vem aqui rearmar o disjuntor motor, o motor já começa a girar novamente. E isso é um grande risco de segurança ao operador, certo? Pode causar um acidente grave esse tipo de ligação. Se a gente manter o contator ligado aqui, selado, mesmo que o motor esteja desligado, porque o meu disjuntor esteja aberto. Se porventura alguém rearmar, pode causar um acidente gravíssimo aí, dependendo do tipo da máquina, né? Então isso a gente não pode deixar acontecer. Se esse cara derrubar a potência, ele também vai ter que derrubar o comando, por segurança, ok? Então como que a gente faz isso? Simples. Esses caras aqui, ó, eles têm contatos auxiliares também, ok? Então a gente poderia utilizar um contato normalmente fechado do meu disjuntor motor para tirar toda a alimentação aqui do meu circuito de comando. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, aí toda a energia não passa por esse ponto aqui, ó. Então eu poderia colocar um contato normalmente fechado, normalmente aberto, né? Já vou explicar por quê. Um contato aqui, ó, normalmente aberto. Ficou muito junto aqui, né? Deixa eu só refazer. Q1. Então, olha só. Eu coloquei um contato normalmente aberto do meu disjuntor motor aqui. Por quê? Presta atenção. Se esse disjuntor ele tiver acionado, armado, esses contatos de potência eles vão se fechar
permitindo a passagem de corrente para a potência, e esse auxiliar, ele também vai ficar fechado. Enquanto aquele cara estiver acionado, esse aqui também está acionado. Então, ele vai permitir a passagem de energia aqui para todo o comando. Até aí tá fácil, né? Então, como ele está fechado, porque ele está acionado lá, esse comando aqui chega energia nele. Mas se der um defeito aqui no meu motor, esse cara ele vai desarmar. Então, ele vai abrir esse contato de potência, tirando toda a energia da parte de potência, e vai abrir também esse contato auxiliar, que é normalmente aberto. E aí, se esse cara está aberto, nenhuma energia consegue passar aqui para baixo. Então, o que estaria ligado, K1 ou K2, também vai desarmar, certo? Então, o QM, ou Q1, que é o nosso disjuntor motor, ele derruba tanto a parte de potência, quanto a parte de comando, por meio desse contato aqui. Show de bola? Deu para entender? Agora, 90% do nosso projeto está concluído. Quais são esses 10% que falta? Justamente a parte de sinalização. Concorda comigo que eu quero saber, né, se o meu motor está ligado no sentido horário, eu quero que tenha uma lâmpada lá, um sinalizador LED, indicando para mim que esse motor está ligado? Ou quero ter um outro sinalizador LED, indicando que esse motor está ligado, mas só que no sentido anti-horário? Ou quero ter um outro sinalizador LED, indicando que o meu motor entrou em defeito? Você concorda? Então, os LEDs, né, os sinalizadores, é uma forma do comando se comunicar com a gente, tá? Passar uma informação que está acontecendo no comando para a gente, é uma forma dele nos informar do que está acontecendo com ele. Então, eu preciso colocar alguns sinalizadores LEDs aqui para a gente poder indicar o que está acontecendo. Então, o que eu quero saber desse comando? Eu quero saber se o motor está ligado e qual o sentido de rotação que ele está naquele momento. E quero saber se ele está em defeito também ou desligado. Então, o que eu vou fazer? Para indicar que o nosso motor está ligado e rodando no sentido horário, eu vou colocar aqui, ó, um LED, que é o nosso, vou chamar ele de H1, que é a nossa primeira lâmpada, e os terminais dessa lâmpada vai ser o meu X1 e o meu X2, ok? E é o seguinte, como que eu vou fazer com que essa lâmpada acenda quando, o que indica para mim, né, na verdade, que o meu motor está girando no sentido horário? Quando o meu K1 está ligado, quando a bobina do K1 está chegando energia nela. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar essa lâmpada em paralelo com a minha bobina do K1 e ligar ela aqui na segunda fase também. Então dessa forma, o que vai acontecer? Quando chegar energia no K1, também vai chegar energia na minha lâmpada. Certo? Então, quando eu apertar S1 aqui, ó, vai selar, vai chegar a alimentação na minha bobina de K1 e também vai chegar a alimentação aqui no meu H1. Perceba que aqui, ó, tem um jumper, né? Então a energia aqui ela se divide, vai chegar no K1 e também vai chegar no H1. Então, quando ligar o K1, o meu motor vai ligar no sentido horário e vai ligar a minha lâmpada sinalizando isso. E também eu vou ter uma segunda lâmpada para indicar que o meu motor esteja ligado no sentido anti-horário. Da mesma forma, X1 aqui, X2 aqui, ligado aqui na segunda fase. E eu vou colocar essa lâmpada em paralelo com o contator K2. Então, quando chegar energia no K2, chega energia no H2 também. Então, do jeito que está aqui, eu consigo visualizar no meu painel se o meu motor está girando no sentido horário ou se ele está girando no sentido anti-horário, justamente porque eu coloquei as lâmpadas estrategicamente em paralelo com cada bobina do contator respectivo da rotação. Entendeu? Deu para entender? Então, beleza. Agora, só falta uma lâmpada para a gente poder finalizar o nosso projeto, que é a lâmpada de defeito, certo? Então, é quem indica defeito para a gente no nosso circuito, no nosso comando. Justamente o nosso disjuntor motor. Então, quando desarmar o disjuntor motor, eu quero que ele me envie uma informação que está com defeito. E como que eu posso fazer isso? Colocando mais uma lâmpada aqui no nosso diagrama. Eu vou chamar ela de H3, mesma forma, X1 e X2 os seus terminais, e vou ligar ela aqui na parte de baixo, beleza? Só que presta atenção,
Eu preciso colocar um contato do meu disjuntor motor, assim como eu coloquei o Q1 aqui, ó, só que agora eu preciso colocar esse contato normalmente fechado, certo? Olha só, um contato normalmente fechado, ligado aqui na minha lâmpada. Então eu vou chamar ele aqui de 21, opa. Eu vou chamar esse contato de 21 e 22. Que é o segundo contato do meu disjuntor motor, ok? E eu poderia ligar esse contato aqui, né? Será que eu poderia ligar ele aqui? Vamos prestar atenção. Olha só. Se der defeito nesse sistema, se não tiver, na verdade, se não tiver defeito algum, tá? Esse contato aqui vai estar fechado, concorda comigo? Vamos fechar ele. Ele é normalmente aberto, mas ele vai se manter fechado. Assim como os contatos de potência, eles vão se manter fechados se não houver defeito algum, ok? E esse contato, que é normalmente fechado, ele vai ficar aberto, porque o nosso disjuntor motor está acionado, beleza? Então, eu tenho energia aqui, mas a minha lâmpada está desligada, indicando que não tem defeito. Mas se ocorrer um defeito, olha só o que vai acontecer. Vai abrir esses contatos aqui, tirando a energia, né, de toda a parte de potência. Vai abrir esse contato aqui, tirando toda a energia dessa parte de baixo. Esse contato, ele vai voltar a se fechar, porque ele é normalmente aberto. Mas ele vai ligar a lâmpada, né? Aqui é Q1. Ele vai ligar essa lâmpada? Não, não vai ligar. Por quê? Se esse contato abriu, toda a energia aqui para baixo, não existe mais energia. Então, por mais que esse contato fechou, a nossa lâmpada não vai acender sinalizando isso. Então, o que eu preciso fazer? Tirar essa alimentação daqui e colocar ela diretamente aqui, ó. Antes desse contato aqui. Então, por mais que esse contato abra, a energia vai passar aqui por cima agora. Ó, a energia passa aqui por cima. E aí chega até a nossa lâmpada, porque esse contato voltou a se fechar. Esse cara aqui foi responsável por desligar os contatores. E agora esse aqui, que eu estou pegando energia antes desse contato 13 e 14 de Q1, vai ser o responsável por indicar o defeito no meu sistema, beleza? Agora sim, o meu projeto está 100% concluído. Eu sei que ficou meio complicado de visualizar aqui, mas lembra que tem o diagrama aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem baixar também, ok? Então, espero que vocês tenham gostado disso aqui. Agora a gente vai montar isso aqui na prática para vocês poderem ver isso aqui funcionando, beleza? Só lembrando, pessoal, eu queria trazer mais conteúdos para vocês assim, tá? Mas vocês podem ver que é muito longo todo esse projeto aqui, né? Para trazer em vídeos assim aqui para vocês. Eu queria ter explicado melhor sobre o funcionamento do disjuntor motor, sobre o funcionamento do contator, o funcionamento aqui dos LEDs, de tudo que a gente utilizou. Mas infelizmente o tempo é muito curto. Vocês podem ver que a aula ficou muito longa, né? Mas já deu para passar um bom entendimento aqui para vocês de comandos elétricos e projeto aqui de diagrama, tá? Mas agora, vamos lá para a prática, que eu sei que é o que vocês estão esperando. Bora lá! Então, pessoal, é o seguinte, eu já deixei montado aqui o nosso sistema, tá? Porque ia demorar muito para a gente ficar mostrando aqui como conexão por conexão e o nosso tempo aqui é curto, tá? Então, isso aqui é exatamente o diagrama que a gente acabou de ver, tá? Eu montei exatamente ele. Eu tenho aqui as nossas 3 fases aqui, né? Que tá chegando aqui de alimentação. Só lembrando aqui, isso aqui não é fase terra e neutro, tá? Eu sei que eu usei as cores aqui, mas eu quis deixar as cores igual as cores dos pincéis, né, dos canetões que a gente tinha ali na lousa. Então, para não confundir vocês. Mas isso aqui são 3 fases, tá? R e ST, tá bom? Não é, o cabo verde não é terra e o azul não é neutro. São 3 fases. Vou deixar bem claro isso, para depois ninguém ficar falando que eu usei cor errada e tal. Tô avisando, porque isso aqui é só para deixar mais didático para vocês conseguir distinguir as cores, tá? Então a gente chegou aqui, ó, com a fase preta, com a verde e com a azul aqui no disjuntor motor, certo? E derivou para o nosso disjuntor de comando as fases preta e azul, tá bom? Igual a gente fez lá no diagrama na lousa. Aqui, ó, no disjuntor de potência, né, que é o nosso disjuntor motor, eu tô saindo aqui, ó, com as minhas 3 fases, a preta, verde e azul, e tô entrando no meu primeiro disjuntor, no meu contator, que esse aqui é o contator K1, tá? Vocês podem ver aqui, ó, no meu contator K1, que eu tô chegando com a fase preta, verde e azul, e eu estou mandando aqui pro contator K2, igualmente, ó, a preta no primeiro contato de potência aqui,
o verde no segundo contato de potência e o azul no terceiro contato de potência aqui, tá bom? Exatamente igual a gente fez lá no quadro. E aqui embaixo, ó, se vocês verem esses cabos aqui, ó, eu saí aqui, ó, com o meu cabo preto, verde e azul, porém, os que estavam vindo aqui do K2, eu inverti a posição. Por quê? Porque agora eu preciso inverter a rotação. Meu K2 inverte a rotação, igual a gente viu lá na lousa. Então aqui, ó, onde está preto, eu joguei aqui no azul, tá vendo? E onde estava azul, onde está preto aqui, eu joguei azul, e onde estava azul, eu joguei preto, que está vindo aqui do K2. Então, dessa forma aqui, ó, quando eu ligar K1, ele vai mandar essas cores, preto, verde e azul. Quando eu ligar K2, ele vai mandar azul, verde e preto aqui pelos cabos que está vindo aqui no motor, ó. Vocês podem acompanhar aqui, tá fazendo a ligação do motor aqui. Já deixei fechado, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui em cima aqui, ó, nós temos aqui agora o disjuntor de comando, tá? Eu não fiz com as cores aqui que a gente fez na lousa lá, azul e preta, conforme está entrando aqui. Eu fiz na cor cinza, só para destacar mais ainda a parte de potência aqui, que é essas cores aqui que a gente viu, tá? Então toda a minha parte de comando está representada pelas cores cinzas aqui, pelos cabos cinzas, ok? Eu acho que ficou claro para vocês. Só uma coisa que talvez possa gerar dúvida em vocês é esse cara aqui, ó. Isso aqui ainda não mostrei para vocês. Isso aqui é um bloco de contato auxiliar, que é o quê? Eu falei para vocês que o nosso disjuntor, o nosso contator, ele possui 3 contatos de potência e, no nosso caso aqui, apenas um contato auxiliar, não é verdade? Então esse bloco aqui em cima aqui, ó, que eu usei, ele nada mais é do que contatos auxiliares adicionais que a gente pode pôr no contator. Então se vocês chegarem aqui perto aqui, ó, vocês veem que ele é acoplado aqui, ó. Eu consigo até tirar ele, quer ver, ó? Ó lá. Tenta pegar aqui de lado aqui a câmera, você vai ver que ele é solto, tá vendo, ó? Ele é solto. Eu consigo adicionar ele bem aqui, ó. Ó lá. Encaixei de novamente, tá vendo? Por quê? Porque se eu precisar acrescentar contato auxiliar aqui para o nosso contator, basta eu colocar um bloco de contato auxiliar frontal ou algum lateral que é encaixado aqui na lateral, tá bom? E aqui do lado aqui, ó, nós temos os nossos botões que a gente viu aqui no nosso diagrama, né? Então é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um botão, um LED branco, representando o K1, né? Representando o nosso K1. Então quando o K1 liga, ele liga esse LED branco aqui. Certo? Que é o sentido horário do nosso motor. Esse LED azul representa o sentido anti-horário do nosso motor, que quando liga o K2, liga esse LED, e o nosso LED amarelo aqui é o LED que representa defeito, sobrecarga, curto-circuito, que é acionado quando a gente aciona, quando o disjuntor motor está desligado, tá? E aqui embaixo nós temos os botões. Então nós temos o botão branco para ligar sentido horário. Então quando a gente aperta o botão branco, liga o K1, o azul liga o K2, e esse vermelho aqui é o botão de desliga, né, para a gente poder alternar entre os sentidos do motor. Então vocês podem ver que eu deixei bem claro aqui, ó, o LED branco é referente ao botão branco, o LED azul referente ao botão azul, né, e o LED amarelo aqui não tem referência com nenhum botão porque ele é defeito. Então eu vou ligar aqui para vocês verem, tá? E é o seguinte, atente ao que eu falei agora no final da explicação dos diagramas. O nosso disjuntor motor, ele está ligado, percebe? Está com o start aqui, ó. O start está ligado, o stop não. Tá vendo, ó? Se eu inverter aqui, ó, eu consigo ligar ele e desligar. Então, agora eu vou afastar um pouco a câmera para vocês poderem ver que quando... Atente aqui no LED amarelo, juntamente aqui com o nosso disjuntor motor. O LED está apagado porque o disjuntor está ligado, está normal, não tem defeito nenhum, ele não está desligado. Imagina se por algum motivo esse LED, esse disjuntor aqui, ele desarma, ou alguém vem e desarma ele. Olha o que acontece com o LED. Ele acende. Então esse disjuntor aqui, ele pode desarmar por uma sobrecarga, um curto-circuito, ou alguém vem aqui e desarmar mesmo, entendeu? Mas quando eu retorno ele para a posição ativada, olha o que acontece com o LED. O LED apaga, o LED é de defeito porque está normal o nosso painel, ok? Então vamos lá para os testes, né? Que eu acho que é isso que vocês estão esperando até agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão branco, e a nossa lâmpada tem que acender, certo? No sentido horário. Vocês vão ver o eixo do motor, o sentido do motor rodando, e vão ver se ele vai rodar no sentido horário mesmo, se realmente vai inverter a rotação, né? Então eu vou ligar aqui, ó. O nosso LED ligou, e olha aqui o sentido do motor. Eu vou apertar o botão de desliga.
Vamos ver o sentido do motor. Olha lá, sentido horário. Eu vou ligar novamente aqui no botão branco. Olha lá. Ligou o LED. Eu vou tentar pegar aqui com a câmera o nosso motor com o botão de desliga para vocês verem que está desligando. Olha lá. Continua no sentido horário porque eu estou apertando o botão branco. Mas olha só o que vai acontecer. Eu vou afastar um pouco agora, eu vou ligar no sentido horário e vou apertar o botão azul para inverter a rotação. Vocês vão ver que ele não vai inverter porque eu intertravei. Lembra lá dos contatos de intertravamento que eu falei para vocês? Então eu vou ligar no sentido, vou tentar inverter a rotação, mas não vai acontecer nada. Olha lá. Olha lá. O meu motor está girando, a minha lâmpada está acesa. Se eu apertar o botão S2 aqui, ó, para inverter a rotação, ele não inverte. Por quê? Porque esse botão aqui está impossibilitado de funcionar porque eu intertravei por um contato aqui do contator. O botão deixa passar energia, mas o contato do contator K1 não deixa a bobina, não deixa chegar energia na bobina do contator 2. Então isso é o intertravamento, você entendeu? Então agora, se eu apertar o botão S2 aqui, ele vai ligar o LED azul e vai inverter a rotação. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Ligou o nosso LED e vamos ver aqui o eixo do motor agora. Eu vou desligar apertando o botão ali de S0 e vamos ver se inverteu a rotação. Olha lá, como a gente previu, ele inverteu a rotação. Vou ligar novamente. Olha lá, e vou desligar. Olha lá, sentido anti-horário, ok? E da mesma forma, se eu apertar o S2, o S1 não pode inverter a rotação. Olha lá, nosso LED está ligado. E se eu apertar para o sentido horário, não acontece nada. Eu preciso primeiro desligar, aí sim eu posso inverter a rotação. Então vocês entenderam aí, ó. Vou até simular um defeito aqui com vocês. Eu vou ligar o motor aqui no sentido horário e vou desarmar aqui o nosso disjuntor motor para vocês verem que ele vai desligar e vai acender a luz de defeito, ok? Então, ó, vou ligar aqui. Olha lá, funcionando normalmente e por acaso acontece alguma coisa e desarma. O nosso motor desligou e o nosso LED aqui acendeu. Então, mesmo que eu aperte aqui, ó, não acontece nada. Ele não liga porque o nosso disjuntor, ele desarmou e também derrubou aqui os meus contatores. Tá bom? Então é isso, pessoal.